Eu às vezes fico analisando a minha própria vida e muitas vezes, como fruto da análise da minha própria existência, acabam saindo palestras e coisas que eu venho a ensinar aqui, e o meu intuito é sempre ensinar, e eu também, não somente eu, mas também outras pessoas que ensinam aqui na Comunidade Viva e trazem palestras, como a Sara, como o Daniel virá em breve fazer também. Muitas vezes o que nós ensinamos aqui nasce de alguma forma de experiências pessoais que nós temos, ou com Deus, ou até mesmo com dúvidas que temos, ou crises existenciais pelas quais nós passamos. E a série que nós começamos há 2 domingos atrás, Confissões de um Ateu Praticante, eu confesso a vocês que nasceu de um livro que eu li há algum tempo atrás, de um cara chamado, agora eu vou esquecer, Mark Driscoll, pastor da Mars Hill Community Church, nos Estados Unidos, que escreve um livro chamado Confissões de um Cristão Ateísta, um cristão ateu. E muito me chocou ao ler aquele livro e eu detectar que o meu discurso, até mesmo como pastor, é muito lindo. Que o que eu creio e a confissão que eu faço de crer num Deus vivo, crer em Jesus Cristo, que nasceu de forma imaculada de Maria e que viveu entre nós e que fez milagres e transformou a vida de tantos, e depois, para cumprir sua missão entre nós, se entregou na cruz para que derramasse o seu sangue por mim e por toda a humanidade, e através do sangue e do sacrifício dele eu posso ter acesso direto e irrestrito ao meu Deus, e posso agora ter completa comunhão com ele. E não somente ele morreu, mas ele também ressuscitou, e por isso eu posso ter e vislumbrar e ter grande esperança de que eu também um dia, mesmo morrendo, mesmo momentaneamente estando separado de vida, eu terei também vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Agora, mesmo crendo em tudo isso, tantas vezes eu vejo um abismo. Não é só um córregozinho que eu consigo pular ou atravessar, mas um abismo entre o meu discurso, entre minha fé, entre aquilo até mesmo que eu digo que os outros devem viver e aquilo que eu realmente vivo, faço e como eu opero. Existe um problema sistêmico dentro de mim, como nós estávamos falando há algum tempo atrás. Tipo aquela afirmação, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E sendo pai, isso fica mais notório ainda. Eu tenho uma tendência natural, faz parte do meu sistema. Talvez vocês possam dizer, foi maldição hereditária, seu pai é assim, seu avô era assim. Eu não sei, de acordo com os profetas do Antigo Testamento, não é por aí. Mas existem certas características dos meus filhos que são quase como espelho da minha vida. Uma delas é o estresse. Eu sei que muitas vezes eu pareço zen, eu podia ser um monge budista, talvez, você não me conhecendo. Mas uma característica minha muito arraigada é como eu sou estressado. E como é horrível ver a Isabela, minha filha do meio, ter atitudes e características exatamente iguais às minhas. E você sabe quem a repreende mais a respeito do estresse dela? A pessoa que vos fala. E muitas vezes eu ouço minha esposa, Alessandra, muito pacientemente olhar para mim e dizer, Winston, se você quiser que ela pare de ficar estressada, você vai ter que parar primeiro. Antigamente, quando eu era adolescente, eu te dizia no olho. Né? Mas essa desconexão do discurso com a realidade de vida, ou até mesmo a fictícia criação de
uma vida real que a gente vive no dia a dia, no trabalho, na escola, enquanto a gente está arrancando dente, ou enquanto a gente está atendendo um paciente ou um cachorro, ou então enquanto a gente está sendo um bom advogado, ou um bom juiz, ou um bom empregado doméstico. Nós muitas vezes separamos duas vidas, uma vida que nós temos com as pessoas e no mundo, no shopping, na rua, na praça, e outra vida privada com Deus. E aí nós chamamos uma de vida secular e outra de vida espiritual. E aí normalmente as perguntas dos pastores são: como é que está a sua vida espiritual? E aí normalmente a resposta é: bem, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, eu acho que está tudo bem. Eu vou para a igreja todo domingo. Estou lá às 6 horas na comunidade viva, é muito 10, a gente canta, levanta a mão. De vez em quando a gente tem umas experiências meio doidas lá. Tô ótimo. A minha vida espiritual tá boa. Aí bate segunda-feira, ou pior, às vezes nem segunda-feira. Sai do teatro e vai para a praça de alimentação. A fila está muito grande, o estresse começa a brotar. E você começa a ver: pô, essa atendente, cara, que fast food é essa? Não é nem fast, nem food. Horrível. E volta. Aí a gente fala: não, é porque a minha vida espiritual precisa influenciar mais minha vida real. Isso não existe. Hoje eu queria convidar você a não me ouvir. Tá? Você pode jogar fora talvez tudo que eu falar, mas eu gostaria que você ouvisse o que o manual diz, o que Deus, através de um escritor que nós acreditamos ser Tiago, meio-irmão de Jesus. Tá? Se você é da tradição católica, é importante que eu faça essa ressalva. Existem algumas discussões a respeito da família de Jesus. Existem duas grandes vertentes, uma vertente protestante e uma vertente católica apostólica romana e também ortodoxa. Tá? E para os protestantes, de acordo inclusive com o relato bíblico, muito provavelmente Jesus teve alguns irmãos. Tá? Eu não vou entrar nesses detalhes hoje, porque depois a gente pode conversar na hora do recreio. Tá? Você pode tentar me pegar, alguma coisa assim. Mas o relato bíblico afirma algumas vezes a palavra huios, que quer dizer irmãos de Jesus. E existe um cara especificamente chamado Tiago, que foi um dos pilares da igreja de Jerusalém, no início da igreja, ainda na igreja primitiva, ali naqueles primeiros anos, no primeiro século, logo depois que Jesus veio a morrer e ressuscitar. E esse cara provavelmente escreveu uma carta chamada Carta de Tiago. Nós não sabemos na realidade se foi ele, porque existem pelo menos 3 ou 4 Tiagos na Bíblia. E talvez nenhum desses 4 tenha escrito essa carta. Talvez tenha sido algum outro. Ou talvez tenha sido simplesmente um anônimo que não valia nada, que ninguém conhecia, que para que a carta fosse lida, colocou o nome Tiago na carta. Porque a gente faz isso até hoje. Se nós não temos uma expressão muito grande, nós colocamos, às vezes, pseudônimos ou até mesmo o nome de alguém de renome para que então os nossos ensinamentos sejam ouvidos. Mas Tiago, seja ele quem for, irmão de Jesus ou não, eu particularmente acredito que foi alguém próximo a Jesus. Ele é bem eloquente com relação a duas vidas, ou uma vida espiritual e uma vida de prática, ou fé sem nenhuma influência na vida e fé que dá frutos na vida. Então eu queria convidar você a abrir o seu manual, seja ele qual for. Aqui a gente chama a Bíblia de manual, é bom que você abra, que é bom que você veja que o que está escrito realmente está. E nós vamos ler a carta de Tiago, seja ele quem for, a partir do capítulo 2, verso 14. Tiago 2, 14. Hoje nós vamos ler e vamos comentar juntos. A gente vai conversar um pouquinho.
Tiago 2,14 começa assim. Se você tem algum tipo de Bíblia, dá uma olhada aí, vai estar na tela também. Ele começa com uma pergunta. Presta atenção. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Ele começa com uma pergunta logo, porque ele vem, desde o prólogo da carta, desde o iniciozinho da carta, ele vem questionando como que pessoas podem ver o que a Bíblia diz, ouvir o que Deus quer que elas vivam, provavelmente falando a respeito do que acontecia nas sinagogas, né, ou até mesmo nos encontros da igreja primitiva, dentro de casas e de catacumbas e de cavernas, até porque o cristianismo naquela época era algo subversivo, então não era aceito nem pelas autoridades romanas, muito menos pelos líderes religiosos judaicos. Então ele com certeza está falando, gente, de que adianta ouvir, no primeiro capítulo, ouvir o que Deus quer que nós façamos e logo depois esquecer e não praticar? Então, vindo desse questionamento de ouvir e não fazer, ele questiona, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, mas não tem obras? Acaso essa fé pode salvar? E sendo protestante, uma coisa que a gente ouve desde pequenininho, assim, o Rafael, meu filho de 4 anos agora, e talvez até o Ben, quando ele começar, o Benjamin vai ser o nome do nosso filho, nós somos salvos, e hoje eu não vou entrar com relação à salvação, tá? Mas nós somos salvos da ira vindoura, ou dos nossos pecados, ou seja lá do que for, tá? De nós mesmos, da nossa própria natureza pecaminosa, nós somos salvos pela graça, através da fé em Cristo Jesus. E não há nada que nós possamos fazer para que nós mereçamos essa graça. E não há. Sim, eu preciso dizer uma coisa a vocês antes de qualquer outra palavra hoje à noite. Não há nada que você possa fazer para fazer com que Deus ame você mais. E não há nada que você possa fazer para que Ele ame você menos. Graça é por natureza imerecida. Logo, você é salvo pela graça e não por obras. Você não pode fazer absolutamente nada para ser aceito por Deus, porque já foi feito. E o que foi feito na cruz do Calvário, através de Cristo Jesus, morrendo e derramando o seu sangue por nós. Tudo já foi feito, não há nada que você possa ou precise fazer. Mas, entretanto, todavia, Tiago pergunta, será que um discurso, será que meramente confessar uma fé, ou até mesmo dizer, eu confio em Deus, eu confio em Cristo, é uma fé que pode salvar? Será que esta fé sem frutos existe e tem alguma eficácia na vida de qualquer pessoa? É isso que ele pergunta, de que adianta? Você já fez perguntas retóricas? Que você já sabe a resposta? Os meus filhos são mestres em fazer isso comigo. Eles fazem a pergunta já sabendo o que eles querem ouvir e normalmente são contrariados. Qual é a resposta a essa pergunta de Tiago? De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Respondam. O que é que ele está esperando ouvir? Olha o pequeno exemplo que ele dá. Se um irmão ou uma irmã estiver necessitado de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até se satisfazer, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? É interessante que ele termina essa ilustraçãozinha perguntando de que adianta isso, e foi exatamente com a mesma frase que ele começa, de que adianta? Vamos para o exemplo? Vocês já passaram ali pela antiga drogaria Avenida? Na antiga drogaria Avenida, aqui em Manaus, Amazonas, existem pelo menos 2, às vezes 3 mendigos. Um deles não tem uma das pernas e eu acredito que todos eles usam drogas.
Até pela forma como eles se conduzem, né? Às vezes meio alucinados e coisas assim. De que adianta, meus irmãos, se eu passar por eles com remédios e normalmente um talento de avelã, é o que eu mais gosto. Anotem aí. Eu passo por eles e eles então, o senhor tem um trocado para mim? E eu dizer para eles, afinal de contas, eu sou considerado um religioso pastor, não pareço um, mas na minha cabeça eu até às vezes me considero isso. E depois dessa pergunta eu digo a eles, não, ó, Deus te abençoe, eu tenho fé que Deus vai dar a você comida, talvez algum agasalho, e simplesmente tenha uma boa noite, cara, Deus te abençoe. De que adianta eu dizer a ele, Deus te abençoe? Qual é a resposta? De nada adianta. A resposta dada por vocês é de que nada adianta um discurso de vá e se agasalhe. E um detalhe interessante nesse texto específico, nesse exemplo específico, é que a gente não sabe se em português, traduzido do grego, dizer vá em paz, aqueça-se e alimente-se, é algo dele fazer sobre si mesmo, tá? Ou reflexivo, né? Esse é um caráter reflexivo da frase, vá e aqueça-se e alimente-se. Ou se é algo passivo, alguém vai alimentar você e alguém vai aquecer você. Mas é indiferente saber se é reflexivo ou se é passivo, a realidade é que de nada adianta palavras. Então, se a resposta é de nada adianta palavras para o exemplo que Tiago deu, qual você acha que é a resposta para acaso essa fé sem obras pode salvar? Não. Ele continua. Assim, também, a fé por si só, não acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Isso aí é tão comum, não é? A gente chega com alguém e pega no tendão de Aquiles e dizendo, cara, assim, tua vida não combina com o teu discurso. Você fala demais, você evangeliza muito, você chama muita gente para sua igreja, mas de segunda a sexta, cara, você é um capeta. Assim, olha para tua esposa, cara, ela sabe que você tá, ela só não fala para ninguém, mas ela sabe o que você está fazendo. Ou, cara, você é tão corrupto, mas o discurso é tão bom. E normalmente não é tão confrontador, né? É mais ou menos por trás. Somos nós falando de outros. Você já viu aquele cara? Diz que é crente. Diz que é religioso. A vida espiritual dele é linda. No meio da tradição católica, diz que ele é assim com o padre. Na tradição católica, ele é dito, não, ele é carismático, mas olha a vida dele. E parece que, de alguma forma, o discurso de fé muitas vezes não se adequa à realidade de falta de provas, falta de materialidade, falta de vivência dessa fé. Sabe por que isso muitas vezes acontece? Não é de hoje. É porque nós cremos, fé, que acreditar em coisas afeta somente nossa cabeça. Isso começou ali pelo mundo helênico, quando se começava a falar, né, sobre o mundo ideal, e como se nós mudarmos o mundo ideal, nós podemos ter vidas melhores, e a vida era simplesmente refletida, refletida e refletida. E essa vida refletida aqui em cima, a vida analisada entre os filósofos, normalmente não transformava a vida aqui com os pés no chão. E nós começamos a viver assim, com uma teoria de fé linda, um discurso de eu creio em Deus. Eu tenho fé. A minha fé é muito forte. Ou, a minha tia é uma mulher de fé. Por quê?
Ah, porque ela acredita muito em Deus. É isso que é ter fé? Olha o que Tiago diz. Você crê que existe um só Deus? Ou melhor, você tem fé? É a mesma palavra em grego. Você tem fé que existe um só Deus? Muito bem. Bata palmas aí para você. Você crê que existe um só Deus. Que coisa linda. Os demônios creem também. E eles tremem. Você crê que existe um só Deus? Você já ouviu essa afirmação? Um só Deus em algum outro lugar na Bíblia, você que é rato de Bíblia. Um só Deus. Você já ouviu falar no Shema Israel? Já? Ali em Deuteronômio 6:4. É uma coisa que é uma afirmação, uma confissão de fé dos judeus. Tá? O cristianismo não é uma religião, não é uma reflexão que apareceu simplesmente do nada e caiu do céu, revelada por Deus em Cristo Jesus. Não, o cristianismo vem derivado do judaísmo, sim, revelado por Jesus Cristo. E então os cristãos são aqueles que seguem Jesus Cristo. Mas ele vem de história, vem do judaísmo mesmo. E os judeus recitavam, colocavam nos umbrais da porta, carregavam. Vocês já viram alguns judeus ortodoxos com algumas coisas no braço, algo na testa, e então repetindo muitas vezes algumas coisinhas ali no Muro das Lamentações e em outros lugares. O que eles repetem normalmente é: o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ouve, ó Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. E essa é a crença básica do judeu. Também é a crença básica sua, se você é cristão. Se você é muçulmano, também é a sua crença básica. São as 3 religiões monoteístas. E a base da fé das 3 religiões é que existe somente um Deus. E o Deus é Pai, Filho e Espírito Santo na confissão cristã. Revelado totalmente de forma mais ampla e restrita em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa é a nossa fé, a nossa confissão, a nossa crença. Então, quando Tiago pergunta, você crê que existe um só Deus? Ele está, na verdade, perguntando, você crê tudo que a sua religião, a sua expressão filosófico-religiosa afirma? Parabéns! Coisa linda! Os demônios não só creem que Deus é um só, mas eles estremecem porque eles sabem do que Deus é capaz. Parece não ser muita coisa recitar dogmas, recitar doutrinas, ou simplesmente falar a respeito delas dizendo, Deus é um só, Jesus Cristo é nosso Senhor, e eu sou salvo pela graça e não por obras, e simplesmente pela fé em Cristo, eu tenho certeza da minha salvação. Glória a Deus por isso, e eu espero que você tenha essa certeza. Mas se essa certeza, essa fé, não é revertida, não é acompanhada, não é sinergeticamente revertida em algo palpável, ela é morta, inexistente, ineficaz. Você já viu alguma coisa morta dar frutos? Já? Normalmente, coisas mortas não frutificam. Coisas mortas não servem para muita coisa. A Bíblia fala muito a respeito de morte. Muito. Na verdade, Jesus mesmo diz que, através da vida dele, mortos viverão. Paulo, depois recitando Jesus, ele diz que quando nós ainda éramos pecadores, Cristo, Jesus, morreu por nós. E que quando nós estávamos mortos em nossos delitos, mortos em nossos pecados, ele nos revivificou. A Bíblia fala muito de morte. Mas nesse caso ele fala de morte, Tiago fala de morte, morte da fé. Fé inexistente. Portanto, dizer e afirmar e recitar dogma
Viver, afirmar e simplesmente crer em doutrinas, por mais que as doutrinas sejam corretas, por mais que os dogmas sejam baseados filosófico, biblicamente, e coisas lindas, e coisas reais e pertinentes à vida, se elas não forem aplicadas de forma prática e real, de nada servem. Isso me faz lembrar de uma palavra de Jesus Cristo. Ali no Sermão do Monte, quando ele começa a ensinar várias coisas a respeito do reino dele, que até hoje eu não sei muito bem o que é. Mas ele diz, vocês são a luz do mundo. Depois ele pergunta, a luz não serve muito se ela for escondida, serve? Então, em vez de esconder debaixo de uma mesa, peguem a lamparina e coloquem em cima num monte, então todos verão. E ele chega e fala, vocês são o sal da terra. De que adianta se o sal perder o seu sabor? Ele responde, de nada adianta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. De nada adianta. Fé sem obras é morta. Fé sem prática é ateísmo prático. Porque nós afirmamos algo com nossas bocas, concebemos algo com nossas mentes, mas não praticamos com nossa vida. Bem-vindo ao clube. Talvez você seja um ateu praticante. Talvez você creia em Deus, um único Deus. Talvez você creia em Jesus Cristo, seu Senhor e Salvador. Talvez você tenha doutrinas arraigadas no seu peito e em sua mente. Mas se essas verdades filosóficas não alteram como você vive, de nada servem. Porque o cristianismo, ou como eu prefiro dizer, os ensinamentos e a vida de Cristo não são uma teoria ou uma filosofia desarraigada da vida real que nós vivemos descalços nas ruas empoeiradas e poluídas de Manaus. Os ensinamentos de Cristo e a vida abundante que Ele traz às nossas vidas são ensinamentos e vida prática, todo dia. Tiago traz mais 2 exemplos. Olha o que ele diz a partir do verso 20. Você quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Cara, Tiago faz afirmações bem firmes, né? Ele primeiro diz que a fé sem obras é morta. Depois ele diz que é inútil. E no início de tudo ele diz que ela é ineficaz porque ela não salva. São coisas bem sérias. Ele está lidando com realidades de salvação ou perdição eterna. Ele está lidando com coisas muito, muito importantes. Porque muitas vezes nós recitamos a fé, celebramos, adoramos, mas não vivemos. E Tiago está perguntando, essa fé sem obras e sem prática, pode alguma coisa? Não, ele está dizendo não, é inútil. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Não, Winston. Tiago ele está indo contra Paulo. Paulo disse claramente que eu não sou salvo pelas minhas obras, mas eu sou salvo simplesmente por fé, crendo que Cristo morreu por mim. E agora vem Tiago perguntar se Abraão foi justificado porque ele fez alguma coisa. Você lembra da historinha de Abraão? A história de Abraão é assim, ele é visitado pelo Senhor e ele é chamado a ir até o topo de um monte e sacrificar seu filho Isaque. Ele crê na palavra de Deus e ele vai até seu filho, chama seu filho, fala com os servos, preparam
todos os apetrechos para o sacrifício, que era comum naquela época, afinal de contas Cristo ainda não havia morrido, e como uma figura de Cristo sacrificando pelos nossos pecados, eles sacrificavam animais. E provavelmente até mesmo alguns humanos, em alguns pontos talvez mais grotescos do judaísmo primitivo. E então Abraão sobe. E no meio da subida ao monte, o jovem Isaac, provavelmente não um garoto. Às vezes a gente pensa, tá lá o Winston e o Nicholas, né, subindo o monte. O pai de 35, 36 anos e o filho de 9, 10. Não. Provavelmente, assim, com certeza, Abraão já era bem velhão. Ele já tinha 100 e poucos anos. E muito provavelmente Isaac já era um homem. Ele sobe então com o pai e ele vê que está faltando alguma coisa. Não tem um bicho. Não tem boi, não tem ovelha, não tem bode, não tem nada. Tem só os dois. Então, como bom filho, ele pergunta ao pai, o papai deve saber. Pai, eu estava notando aqui nos nossos apetrechos, não está faltando nada, só não tem o sacrifício. Você lembra da resposta de Abraão? Ele diz, Deus proverá. Ele sobe sabendo que em alguns instantes, ou talvez algumas horas, se não dias, ele vai sacrificar o seu filho em obediência a Deus. E quando perguntado pelo seu filho, pai, onde está o sacrifício? Abraão responde, Deus vai prover. Outra forma de falar isso é, meu filho, eu confio em Deus. Eu tenho fé. Deus vai dar o sacrifício. Quantos filhos Abraão tinha? De sua esposa. Ele tinha também Ismael, mas de sua esposa. Quantos herdeiros ele tinha? 1. Quantas promessas ele tinha? Ele tinha uma promessa que envolvia uma multidão, uma grande nação, que viria através do seu filho, Isaque. Ele creu em Deus, que ele seria pai de uma grande nação. E morreu sem ver essa promessa realizada em sua vida. Mas ele sobe o monte com seu único filho, a única forma de Deus cumprir a promessa, e ele responde ao seu filho. Quando o filho pergunta onde está o sacrifício, e ele, sabendo que o sacrifício era Isaque, diz, Deus vai prover. Eu só posso imaginar o que passa na cabeça de Abraão naquele momento. Assim, Deus, tu me prometeste. Deus, o que é que está acontecendo? Deus, isso não tem nada a ver com o que eu sei que tu és. Pedi o meu filho. Isso é insano. Deus. Mas ao abrir sua boca, ele diz, filho, Deus proverá. Ele chega ao topo do monte, chega ao local de sacrifícios, ao altar, prepara tudo e com a aquiescência do seu filho, ele o amarra e o coloca sobre o altar. E levantando o cutelo, levantando a faca, ele está preparado a sacrificar seu filho, e talvez num último suspiro, e talvez nesse suspiro um questionamento a Deus dizendo, Pai, eu confio em Ti. Um anjo aparece a Abraão e diz, não faça isso, eu sei que tu confias. A fé de Abraão era uma fé prática. Sim, não seja inocente nem ignorante, por favor. Não estou dizendo para você sair daqui e sacrificar seu filho porque Deus mandou. Isso seria grande ignorância, beirando burrice e insanidade. Eu também não estou citando aqui que você deve acreditar em o que algumas pessoas talvez por revelação ou sonho tenham dito a você, de que Deus me mostrou que você vai receber tal coisa, então não, eu vou fazer porque Deus vai me dar. Não. Vocês notaram o que Abraão fez?
Abraão confiava em Deus de tal maneira de que mesmo que a promessa dele não viesse a ser real, ele faria exatamente tudo que Deus havia mandado. Ele está disposto a abrir mão, inclusive, da promessa pessoal de Deus sobre a vida dele, porque ele confiava e agiria de acordo com a vontade de Deus, não importando as consequências contrárias à sua prosperidade. Você ouviu o que eu acabei de falar? Abraão em Isaque estaria acabando com a sua posteridade e a sua prosperidade também. E ele está disposto a abrir mão de absolutamente tudo, simplesmente para fazer a vontade de Deus. A fé de Abraão desemboca em obras. A fé de Abraão desemboca em, mesmo com consequências, agir de acordo com a vontade de Deus. A fé de Abraão era uma fé prática. Ele continua. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada por obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Vocês lembram de Raabe? Raabe era uma prostituta, dali da cidade de Jericó. E quando o povo de Israel chega à cidade de Jericó para conquistá-la, eles mandam primeiro espiões, entre eles Calebe. Eles chegam então à casa que provavelmente era construída nas muralhas de Jericó e precisam de acolhimento e de serem escondidos. Eles são escondidos por uma prostituta chamada Raabe. Não se sabe se ela era uma prostituta cultual ou simplesmente uma mulher que fazia como as meretrizes de nossa época também, que para viverem vendem o seu corpo. Mas a realidade é que esta prostituta jericoense, ela acolhe os espiões e ela comete traição contra o seu povo. Ela engana os soldados de Jericó quando vem atrás dos espiões e ela diz que que os invasores, que os espiões foram por um caminho quando na verdade eles ainda estavam escondidos e ela os manda de volta para a sua terra por outro caminho para que não se encontrassem com os soldados. Vocês sabem qual é a pena para alguém que trai a sua própria nação naquela época? Morte. Ela arrisca ser julgada ou não, mas com certeza ser morta por traição e ter toda a sua família provavelmente dizimada por serem da família da desertora. Ela arrisca perder absolutamente tudo, envolver até a sua família em tudo, porque ela tem fé. Sabe onde acaba Raabe? Ela acaba na genealogia de Jesus Cristo. Fé prática. O que Tiago está fazendo aqui não é fazer uma antítese ou criar um paradoxo entre fé e obras, de forma alguma. O que ele está falando é fé sem resultado, fé sem frutos, crença psicológica, pensamento positivo é morto, é ineficiente, não dá em nada. Mas fé prática, essa sim, é real. E é exatamente assim que ele conclui, olha o que ele diz. Assim como um corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras é morta. Portanto, ou melhor, assim o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Eu queria desafiar vocês a hoje jogarem fora algumas coisas. E a se olharem no espelho bem claramente, como eu algum tempo atrás tive que olhar. E me ver como um ateu praticante. Como alguém que tinha uma boa teoria na cabeça, uma filosofia de vida linda.
mas que essa filosofia normalmente não se concretizava em atitudes reais na vida. Eu queria chamar você a deixar a vida de uma fé teórica, uma fé filosófica, uma fé escolástica, uma fé desarraigada e completamente desconectada com a vida real. E adote uma fé prática. Não é um pragmatismo de pensamento positivo. Não, afaste-se disso. Se você pensar positivo, você provavelmente vai conseguir. Mas vai conseguir porque você vai pensar tanto naquilo que você só vai fazer aquilo. Não. Mas que você comece a viver o que você prega. Comece a viver o que você acredita. Comece a viver Cristo. Talvez a sua vida mude se você começar a viver Cristo. Talvez o seu casamento mude se você começar a viver Cristo. Sabe, aqueles conceitos que Jesus ensina de amem os seus inimigos. Ou, quando vocês forem perseguidos, agradeçam a Deus. Ou quando vocês passarem pela próxima provação, pela próxima dificuldade, deem graças a Deus, porque isso vai fortalecer vocês. E se vocês tiverem falta de sabedoria, peçam a Deus, porque Ele é generoso em dar sabedoria, e vocês vão crescer. Ou da próxima vez que você for confrontado entre dar um jeitinho e conseguir as coisas mais fáceis e ser íntegro e não corrupto, perca. Ah, mas Winston, as leis do nosso país são injustas. Eu também tenho raiva de pagar quase 37% do meu salário para o governo. Mas será que vale a pena ser corrupto? Ou será que vale a pena crer que devemos viver de uma forma ilibada e ser um exemplo para a sociedade e até pregar isso e de vez em quando falar mal e ir para a rua, pintar a cara e falar esses corruptos são... Mas em casa nós somos corruptos na fila do cinema. Quando mentimos, simplesmente para conseguir meia entrada. Banal, né? É só meia entrada, eles já são tão ricos, né? As produtoras têm tanto dinheiro, mas nós sempre justificamos, a autojustificação é maravilhosa, nós nunca erramos. Sempre tem alguma desculpa. O que é que custa pagar 16 e não 4 ou 8? Vai custar no bolso. Agora, Abraão custaria para ele servir a Deus da forma como Deus havia pedido, custaria a vida do filho. Mas ele confia que Deus vai prover um sacrifício. A fé dele faz com que ele faça exatamente o que Deus pediu, ordenou, mandou, e as consequências ficam nas mãos de Deus. E eu fico imaginando Abraão dizendo assim: Deus, o problema é teu. Você vai ter que arrumar. Eu vou fazer o que tu queres, o problema é teu, está nas tuas mãos. Mandaste? Vou fazer. Chega de viver discurso. Chega de viver teoria. Vocês querem ver o Brasil mudar? Ah, não, eu sou ufanista, né? Eu sou um nefelibata, eu sou talvez um grande utópico. Não. Quer ver o Brasil mudar? Não, o Brasil não vai mudar quando nós tivermos mais evangélicos. Não. Porque os evangélicos são talvez a raça mais corrupta que existe no Brasil. Sabe por quê? Porque eles são humanos. Vocês também são corruptos. Sabe quando vai mudar o Brasil? Sabe quando vai mudar o mundo? Quando nós estivermos dispostos a não somente recitar a fé, mas vivê-la até as últimas consequências, mesmo que elas levem à cruz. Aí começa a fazer sentido algumas afirmações de Jesus, como aquele que não estiver disposto a negar seu pai e sua mãe não é digno de mim.
Como que Jesus fala isso contra pai e mãe? Porque Deus disse para nós honrarmos pai e mãe. Não, Deus não está falando para você desonrar ninguém. Ele está dizendo, se você não está disposto a me seguir até as últimas consequências, você não é digno de mim. Combina em viver a fé. Venha combinar também quando ele diz, se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz diariamente e siga-me. Sim, viver cristianismo como uma religião de nada vale, porque religião não vale nada, religião aprisiona e cria regras que ninguém cumpre. Você quer ver o que liberta realmente? Não é uma religião, mas é um relacionamento. Um relacionamento não baseado em palavras, porque relacionamento baseado em palavras morre. Um relacionamento na prática, em que o pacto, a aliança, gera comprometimentos reais e realidade de vida. Você entendeu o que eu falei? O pacto, como o seu casamento, se você é casado, ou se você vislumbra um casamento. O pacto, a aliança, gera comprometimentos que geram realidade de vida. Isso liberta. Mas aí talvez o nosso estilo de vida tenha que mudar. Aí talvez aquelas idas ao salão que custam R$300 comecem a ser muito caros. E não auxiliar pessoas que realmente precisam. Não estou falando de dar dinheiro para a igreja, não. Estou falando de auxiliar pessoas. Mães solteiras, crianças negligenciadas e abusadas, ou velhinhos que não podem dar absolutamente nada para você. Talvez aquele carro novo que você está vislumbrando, porque o seu já está velho, já tem 2 anos de uso, comece a ficar muito caro, porque você tem outras prioridades. Talvez o seu trabalho comece a ficar menos gostoso, porque estar com seus filhos comece a ficar mais importante. Talvez a possibilidade de um relacionamento extraconjugal comece a ficar cada vez mais distante de você, não porque a secretária ou a parceira de trabalho ficou mais feia, não, ela está sempre no esteticista e está sempre na ginástica, ela é deslumbrante, linda, mas porque o seu compromisso, o seu amor e sua fé pela sua esposa são mais importantes do que um par de pernas. Você vê que quando a fé é aplicada realmente na vida, ela tem consequências, ela tem frutos, e que a eloquência da palavra, se não é revertida na prática real, de nada vale, é morta. A pergunta é, você quer viver a fé de realidade ou uma fé fictícia de palavra?